Glória a Deus, aleluias. Mesmo com o calor. E se tivesse frio também estaríamos alegres. Se tivesse chovendo, estaríamos alegres. Sem chuva, estamos alegres também. Porque a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo diz assim: aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer circunstância. Não são as circunstâncias que nos fazem alegres e felizes. Glória a Deus. Quero pedir às crianças, podem se colocar de pé, as crianças dirigirem ali o seu local. Local da sua ministração. Nós temos alguns visitantes aqui. A Luciana e Filhos. Cadê a Luciana e Filhos? Está ali. Já desceu alguns. Ana. Acho que é Jean, Ana Clara e Esther. Ana Clara e Esther são as filhas. Márcia está ali também. Darcy e Justina estão aqui, sejam muito bem-vindas. Raíza está ali. Ana Zélia e Adriel. E agora vamos, eu sei que é Jean, e a menina é Raimara, é isso mesmo, Raimara? Eu ia errar o seu nome. Você acredita que eu ia falar Raíza? Eu ia falar Raíza, aí depois eu vi Raíza aqui, ela levantou a mão e falou: então não é Raíza, mas é Raimara. Aí também tem o Davi que está dormindo ali no carrinho. O Jean e a Raimara, eles nos procuraram no final do culto passado e disseram do desejo deles de ficarem conosco aqui na igreja. E para nós é uma satisfação, alegria. São vizinhos ali da Ana Carolina, do Aurélio, da Rebeca, né? João Paulo, são vizinhos bem aqui do prédio e nós temos muita alegria. É verdade, irmãos? Tem alegria de receber essas pessoas. Diga assim: são bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus, uma alegria. Deus abençoe vocês e que possam sentir muito bem, e mais do que isso, que vocês possam ser impactados pela glória de Deus. A glória de Deus que se manifesta aonde o Espírito de Deus está. E eu creio que Ele está neste lugar. Amém? Quantos já puderam sentir a presença do Senhor? Eu pude sentir. Glória a Deus. Aleluias. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Mateus 7, versículos 7 e 8. Glória a Deus. Aleluias. Vou procurar ser o mais breve possível. Sei do calor, que os irmãos estão aí, mas como estava dizendo o pastor Ricardo, o calor é o seguinte: você não pode ficar pensando nele, né? Você fica pensando, que calor, vai ficando cada vez mais quente. Esquece o calor. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Mateus capítulo 7, versículo 7 e versículo 8. Depois nós vamos ler capítulo 21, versículo 21 e 22. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca... Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Em Mateus agora capítulo 21, versículos 21 e 22. Mateus 21, versículo 21. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo
se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Glória a Deus, tudo. Diga assim comigo, tudo que eu pedir em oração, se eu crer, vou receber. Amados, há 3 respostas, há 3 resultados possíveis a qualquer pedido: sim, não e espere. Na realidade, a vontade de Deus, o propósito de Deus é responder sempre com sim, aquilo que é bom para as nossas vidas. Mas às vezes Deus também responde não, porque nem tudo que a gente pede é bom para as nossas vidas. Muitas vezes nós nos enganamos com as nossas perspectivas, com a nossa avaliação, com o nosso julgamento. E muitas vezes nós pedimos a Deus coisas que não serão boas para nós. E Deus, como é aquele que conhece não somente o presente, mas Deus conhece também o futuro, Ele vai dizer não muitas vezes. Mas há algumas situações, o sim de Deus, ele vai depender de um tempo. Às vezes é um tempo de pessoas que estão em nosso derredor, são tempo das circunstâncias que nos cercam, e às vezes é um tempo nosso mesmo. Esse tempo nosso pode ser porque nós precisamos de amadurecer, nós precisamos de compreender o propósito de Deus, nós precisamos de nos posicionar a respeito de alguma situação. E nesses casos, nessas situações, nós precisamos perseverar. A Bíblia relata inúmeros casos de pessoas que pediram coisas para Deus. A Bíblia mostra que muitas vezes esses pedidos tiveram uma resposta sim. Algumas vezes, a pedidos, Deus respondeu não. E muitas vezes o sim de Deus veio com 10, 15, até 20 anos de suposto atraso. Porque nós consideramos muitas vezes a demora da resposta como um atraso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu te ensinar algo nessa noite. Deus responde sempre. Se você é servo do Senhor, é filho de Deus, e pedir alguma coisa no nome dele, e orar, ele vai te responder. Seja sim ou seja não. Ou seja, espere. Se Deus não respondeu, então não considere que está irrespondido. Muitas vezes as pessoas dizem assim, bem, se não há resposta, então aquele que cala consente. Esse é um ditado popular. Mas essas coisas, queridos, não valem para as questões espirituais. Das questões espirituais, nós precisamos ter resposta. O apóstolo Paulo, ele tinha um problema. Eu não sei se era um problema físico. Ele chama de espinho na carne. Então, por isso a gente entende que era um problema físico. E ele diz assim, 3 vezes orei ao Senhor. Quantas vezes orou? 3 vezes. E a palavra do Senhor diz que Deus respondeu a ele e diz assim, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Parece uma resposta estranha, né? Que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E então Paulo diz assim, amém. Então não orarei mais. E quando eu me sentir fraco, então eu direi, sou forte. Amados, nós vemos que Deus tem o melhor para os seus filhos. Na carta de Paulo a 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo declara que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são coisas tais que Deus tem reservado àqueles que Ele ama, e àqueles que amam a Deus. Mas diante dessas situações todas, então fica a seguinte questão, por que eu não recebo?
por que eu não recebo? Se Deus tem milagres, se Deus tem cura, se Deus tem porta que se abre, então por que eu nunca recebo a cura, milagre? Por que as portas não se abrem? Amados, eu entendo que há 3 motivos principais porque Deus deixa de dar aquilo que nós precisamos. A primeira dessas coisas, a primeira dessa justificativa é a dúvida, a incredulidade, uma passividade indolente das pessoas e falta de postura espiritual. Isso tudo aqui ainda é o primeiro motivo. Está tudo no mesmo pacote: dúvida, falta de postura. Porque tem muita gente que sequer pede. Quantas pessoas não acreditam que Deus vai fazer coisas por ele? Não acreditam. Simplesmente acha que milagre não existe. Há muita gente que acredita que milagres eram coisas que só Jesus fazia, ou no máximo os apóstolos de Jesus faziam. Que milagre não acontece nos dias de hoje. Que milagre não tem espaço nos dias atuais. Mas nós lemos um texto em que Jesus está respondendo aos seus apóstolos, e eles estavam admirados de Jesus ter dado ordem para uma figueira que secasse, e aquela figueira secou. No outro dia eles passaram lá, a figueira estava morta, e eles ficaram admirados. E Jesus diz: vocês ficam admirados porque eu falei, essa figueira secou? Ele diz: se vocês creres, vocês não somente farão obras semelhantes a essas, mas vocês vão fazer obras maiores do que essa. E até mesmo a um monte que vocês dizem: monte, sai daqui e atira-te ao mar, vai acontecer. Sabe por que Jesus ele exemplifica de uma ordem ao monte? Por 2 motivos. Primeiro, porque o monte é uma estrutura muito grande. Não é totalmente impossível um monte sair de um lugar e ir para o meio do mar, assim, do nada. Em segundo lugar, porque não parece uma coisa útil pedir para um monte sair de um lugar e ir para o meio do mar. Então Jesus está dizendo: olha, não somente coisas grandes, mas até mesmo aquelas coisas que aparentemente não são necessárias, ou poderia ter uma solução melhor. Vamos chamar uma retroescavadeira, vamos chamar aqui algumas centenas de trator e vai tirar esse monte do lugar. É claro que essa é a solução, mas a solução natural. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o nosso Deus é o Deus do sobrenatural, amém? Quantos dizem? Então você pode pedir coisas e deve pedir aquilo que é também do sobrenatural. O mesmo Deus que cura a dor de cabeça, a dor no pé, é o mesmo que cura o câncer, a lepra, a AIDS. É o mesmo Deus que cura essas doenças chamadas incuráveis. Irmãos, eu já vi cura de todas as doenças. Eu acredito que não há nenhuma que eu não tenha visto aí, que eu não tenha presenciado, nenhuma. Pastor, você já viu a aidético ser curado? Eu vi, aqui mesmo na nossa igreja. Há muitos anos atrás tinha um rapaz aqui, muitos irmãos conheceram aquele jovem. Ele apresentou um diagnóstico de AIDS. E ele chegou na minha casa um dia, tocou a campainha, eu saí lá fora, ele estava chorando. Ele: pastor, a minha vida acabou. E ele estava com 3 diagnósticos, com 3 resultados de exames, HIV positivo. E eu disse para ele: nós vamos na sua casa. Marquei um dia, um horário. Nós chegamos às 10 horas da noite, eu e um outro pastor aqui da igreja. Nós saímos de lá 1h da manhã. Então nós ficamos 3 horas na casa daquele rapaz. E durante essas 3 horas nós conversamos muito com ele, e nós fizemos uma oração. Uma única oração. Ele morava aqui no setor Pedro Ludovico. Fomos embora para casa. Passado alguns dias ele chegou lá em casa novamente, com mais 3 resultados de exame HIV negativo.
Ele estava curado, totalmente curado. Ele casou, teve filhos, e um dia alguém falou que ele era doador de sangue. Então significa que não ficou nenhum resquício da doença, nem mesmo os anticorpos. Amados, o nosso Deus responde a oração. Mas é preciso ter postura. Ana teve postura. Ana queria o quê? Um filho. Ana era estéril. Mas o que Ana faz? Ela sai da sua casa, ela vai até o templo. E não era comum naqueles dias, olha, era o dia do sacerdócio levítico. Não se falava muito de milagres, especialmente dentro do ministério levítico, não. Às vezes os profetas eram homens usados para realizar milagres, mas não sacerdote. E olha que o sacerdote, o sumo sacerdote, era um homem idoso, um homem que já estava praticamente descartado do propósito de Deus. E assim mesmo, esse homem é usado por Deus para dar uma resposta a Ana, o filho que ela pedia. E Deus responde a Ana com um filho. E sabe o que mais, queridos? Ela pede um filho, mas ela não tem só um filho, ela tem mais 4 filhos, além daquele filho. Deus faz um milagre, e a Bíblia diz que ela pega esse filho que Deus deu, ela devolve na casa do Senhor, quando ele já era grandinho, ela consagra esse filho ao nazireado, para ser nazireu de Deus, e por aquele filho que ela devolve para o Senhor, Deus dá 4 filhos a ela. Jacó teve postura. O cego de Jericó teve postura. Aquele coxo teve postura. Aqueles leprosos tiveram postura. A mulher hemorrágica teve postura. O chefe da sinagoga também teve postura, Jairo. Ele chora, ele chega diante de Jesus. Era um homem importante. Ela fazia parte daquela elite que rejeitava Jesus, mas quando aquele homem vê uma situação de calamidade dentro da sua casa, uma filha que estava à morte, então ele chega e diz: Jesus, a minha filha está terrivelmente enferma, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode curar. Sabe, queridos, Jairo não se importou com a crítica dos seus pares, ele não se importou com a crítica dos outros chefes de sinagogas que se opunham a Jesus. Quando a gente quer algo que nós precisamos, nós devemos agir da mesma forma. Nós não temos vergonha, nós não temos timidez, nós nos levantamos, nós dizemos para Deus: Deus, eu quero um milagre, eu preciso de um milagre. Tiago capítulo 1, versículo 6 diz assim: peça com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma a outra parte. Então esse é o motivo porque muita gente não recebe, porque ele vai a Deus como se fosse apenas uma alternativa. Deixa eu ir lá, deixa eu ver o que acontece. Isso é dúvida, porque quando nós cremos, nós enchemos o nosso coração de convicção, e quando nós chegamos diante de Deus, nós não saímos da presença de Deus até ouvir uma resposta. Até ouvir uma resposta. Meu irmão, você que às vezes diz assim: Deus nunca fez nada na minha vida, nunca fez milagre. Eu quero perguntar a você: você já pediu? Talvez você vá dizer: sim, já pedi. Mas eu quero fazer uma segunda pergunta: Deus respondeu? Deus respondeu? Ele disse não? Ele disse não para você? Se ele não disse não, então talvez você tenha parado de pedir antes da hora, porque ele vai responder. Se você persistir em pedir, se você continuar pedindo, se você continuar batendo, alguém tem que dar uma resposta.
Ele vai te responder. Ele vai dizer: meu filho, está aqui a sua bênção. Ou dizer: filho, eu não quero te dar. Isso não será bênção para você. O que você está pedindo não será bênção para a sua vida. Então não vou fazer. Mas ele tem que responder. Ele responde. A mensagem dessa noite é o Deus que responde. O Deus que responde. Eu não quero afirmar que Deus vai fazer o milagre, não. Mas eu quero dizer, estou dizendo para você que Deus responde. E se o milagre for a bênção na sua vida, então Ele vai fazer o milagre. Quando a gente pega esse livro, a palavra de Deus, tudo aquilo que é para a minha vida, para a sua vida, está escrito aqui. Isso aqui está dizendo que Deus tem para nós toda sorte de bênçãos espirituais. Isso aqui está dizendo que Deus já levou sobre si todas as nossas enfermidades lá na cruz. Se aqui está dizendo que não é propósito de Deus que nós vivamos uma vida de pessoas doentes, então eu preciso crer nessa palavra. Eu preciso reivindicar essa palavra. Há muitos anos atrás eu comecei a me sentir confrontado com essa realidade. O Deus que cura, o Deus que faz milagre, que dá saúde. Porque eu não tinha muita saúde. Eu vinha de um histórico de uma pessoa muito doente. É verdade que Deus já tinha me curado algumas vezes, sim. Milagres. Tinha um problema neurológico que o médico disse que não tinha cura. Deus me curou. Eu pedi, Deus respondeu. E eu disse sim. Depois eu tinha um problema crônico também, de uma infecção no sangue. Eu tinha reumatismo no sangue. Tinha febres reumáticas terríveis, dores terríveis no corpo. E eu pedi, o Senhor disse sim. Então me curou daquele problema. Problema crônico de garganta que não curava, era uma infecção permanente, e eu pedi, Deus me curou da garganta. Depois apareceu um problema no coração. Eu era pastor aqui na igreja, e eu pedi, Deus curou do meu coração. E um dia eu estava sentado aqui, o púlpito era desse lado, veio um homem pregar aqui na igreja, um pastor lá do Acre, e quando ele terminou a mensagem, ele disse: vem aqui, pastor, eu quero orar para você. Chamou minha esposa também. E quando ele estava orando, ele disse: Deus está te dando um coração novo. Ele não sabia de nada, ele só veio nessa igreja uma vez na vida dele, aquela noite. E naquela noite ele veio aqui para trazer uma resposta de Deus. Você sabe, eu não tinha orado tantas vezes. Eu lembro que eu fiz uma oração bem direta para Deus. Eu disse: Deus, eu sou pastor. Pastor precisa ter coração sarado. Pastor não pode ter coração doente, porque senão eu vou morrer antes da hora. Tem um coração forte. Me dê um coração novo. Fiz essa oração, irmãos, e esqueci. Fiz essa única oração e esqueci. Mas eu falei para a Rosângela. E quando ele terminou, eu pensei assim: bem, Deus deve estar falando em questões emocionais. Aí a Rosângela, a ficha caiu nela primeiro do que em mim. Ela disse: não, você não pediu um coração novo para Deus? Então Deus te respondeu. Eu falei: é verdade. Irmãos, Deus realmente me deu um novo coração, porque a partir daquele dia eu nunca mais senti problema nenhum, nada. Então Deus responde. Mas eu estava dizendo que mesmo assim eu não estava satisfeito, porque vinha um problema, depois vinha outro, Deus curava, Deus fazia milagre. Aí um dia eu disse: Deus, eu não quero mais isso não, eu quero que o Senhor me dê saúde plena. E eu comecei a ler tantos autores que contavam os seus próprios testemunhos, tantos homens de Deus que foram doentes e receberam milagres, né? Poyong-Chu, tem um outro pastor. Eu fui lendo aqueles livros, fui enchendo de convicção. E eu comecei então a jejuar e orar e dizer: Deus, eu quero isso para a minha vida, eu quero saúde. E eu quero muita saúde, eu não quero ficar com esse negócio de ficar tratando de problema de saúde, não. E comecei a buscar em oração, e Deus fez algo na minha vida. Deus me deu saúde. Deus tem me dado saúde.
Deus tem me dado saúde e eu louvo o Senhor por isso. Sabe, queridos, certa vez eu vi um expositor da Bíblia, um pregador, dizendo o seguinte: que muita gente vai chegar no céu, e quando ele chegar lá, vai ser levado para ver um galpão enorme, e ele vai ver todas as bênçãos que era para ele, tudo aquilo que era direito dele, os presentes de Deus, e que nunca chegaram às suas mãos. E muita gente vai ficar muito decepcionada, porque ele vai ver lá prêmios, presentes, casamentos abençoados, filhos, maridos, esposas, carreiras, empresas, e que nunca chegou à vida dele. E isso está de acordo com o que Paulo diz: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que amam a Deus. Não é para aqueles que Deus ama, não, irmãos, porque Deus ama todo mundo. Deus me ama e Deus te ama, mas são para aqueles que amam a Deus. Deus vai preparar? Sim ou não? Não, Deus não vai preparar, já está preparado. Então já está lá. Tem nome, tem endereço, tem destinatário. Mas sabe de uma coisa? Quantas vezes Jesus diz assim: vocês são tímidos demais, vocês são incrédulos demais. Eu acho que Jesus estava fingindo, deitado naquele barco, porque eu não sei, eu já tive num barco desse, no mar, e não estava nem perto daquele maremoto lá. Não tem jeito de alguém dormir num barco com chuva, água passando. Aqueles barcos eram pequenos, passa água de um lado para o outro. E a Bíblia diz que Jesus dormia e os discípulos ficaram apavorados: Senhor, não te preocupa que morramos? E Jesus: ó homens incrédulos, por que vocês não ordenaram que o mar se aquieta? Por que vocês ainda não agiram? Por que vocês não fizeram algo? Ficaram um olhando para o outro: o que nós poderíamos fazer? Assim somos nós, queridos. Às vezes nós não entendemos o poder que há na nossa vida. Nós não compreendemos a autoridade que Deus já nos deu. E ficamos sempre repetindo, às vezes a mesma ladainha: Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. Isso é pedir, é verdade, mas nem tudo a gente precisa ficar pedindo. Deus já nos deu uma autoridade. E tem muita coisa que nós podemos usar da autoridade. E podemos simplesmente dizer: em nome de Jesus, mar, aquieta-te. Tempestade, acalma-te. Fortaleza, você que está entrando dentro da minha casa, espírito de confusão, de intriga, vai embora daqui de dentro de casa hoje. Porque a palavra do Senhor diz que Deus já nos deu autoridade para pisar cobras e escorpiões. E Ele diz ainda que bebais coisas mortíferas, não lhes fará dano. Irmãos, não precisa ficar pedindo tudo não. Porque tem muita coisa que já está na sua mão. Tem muita coisa que já está determinada. E que você precisa usar a autoridade para decretar, para declarar. Ter postura. Eu não preciso ficar implorando ou pedindo para um demônio na vida de alguém: olha, ou pedindo para Deus: Deus, expulsa esse demônio. Senhor, fala para esse demônio sair. Não preciso fazer isso. Sabe por quê? Porque Deus já me deu autoridade. Então basta eu usar a autoridade que o Senhor já me deu e dizer: demônio, eu te ordeno, em nome de Jesus, sai da vida dessa pessoa. Sai da vida desse homem. Sai da vida desta mulher. E ele vai sair. Porque está escrito aqui na palavra do Senhor: já vos dei autoridade. E vocês vão impor as suas mãos sobre os enfermos, e vocês o quê? Os curarão. Então, quando o homem de Deus, ou a mulher de Deus, sob a autoridade do Senhor, coloca a sua mão sobre o enfermo, ele precisa entender que a autoridade, um poder de Deus, que emana da sua vida, para a vida daquela pessoa. E ele pode declarar, ele pode ordenar, ele pode dar ordem e dizer: enfermidade, o Senhor já me deu autoridade, e eu te digo, vai embora. Irmãos,
Dessas enfermidades todas que eu estou citando aqui para vocês, apenas algumas eu recebi através da intervenção de alguma pessoa. A maior parte delas eu recebi eu mesmo orando. Não precisou nem mesmo de eu pôr a mão na minha cabeça e dizer, eu ponho a mão na minha cabeça e me unjo. Não tinha nem óleo, não tinha azeite, não tinha nada. Eu simplesmente criei, orei e disse, eu tomo posse desta cura, eu tomo posse desse milagre, e o Senhor faz. O segundo motivo, pelo que muita gente não recebe, porque falta perseverança. Certa vez veio aqui um pregador aqui na igreja, num culto da quinta-feira, daqueles cultos de quinta-feira, e ele deu um testemunho que eu achei muito interessante. Ele estava dizendo que um dia ele estava orando e buscando algo, buscando, e ele orou, e chegou um dia que ele desistiu. Sei lá, Deus não vai me dar isso não, Deus não vai me responder isso não. Passado algum tempo, ele estava visitando a igreja, e Deus usou um profeta, e diz assim, meu irmão, Deus me mostra algo, Deus me mostra uma escada, e mostra que você estava subindo uma escada, e você foi subindo, e você estava no penúltimo degrau, e quando você estava no penúltimo degrau, você começou a descer, e você não chegou até o último degrau. Então ele compreendeu na hora, irmãos, faltava apenas um degrau, para receber aquilo que Deus tinha para a vida dele, mas ele desistiu um pouco antes, e voltou. A palavra do Senhor diz que quando Daniel buscava uma revelação de Deus, uma resposta de Deus, ele se colocou em jejum e oração e consagração. Daniel não sabia quanto tempo, a Bíblia diz que ele orou e jejuou 21 dias. Mas ele não sabia que tinha que orar e jejuar 21 dias. Mas a palavra do Senhor diz que ele começou a orar e jejuar, e no 21º dia veio uma resposta de Deus. E quando chegou a resposta de Deus, o anjo diz assim, Daniel, homem muito amado de Deus, desde o primeiro dia em que você se propôs orar e jejuar, eu fui enviado para te trazer a resposta. Mas acontece que o príncipe do rei da Pérsia se opôs a mim. Mas enquanto você continuava orando, foi enviado Miguel, ou Gabriel, eu sempre confundo com esses dois nomes, não sei se é Miguel ou se é Gabriel, acho que é Gabriel. Gabriel. E ele, o príncipe, o anjo, o príncipe de Deus, ele me ajudou, e eu pude chegar e trazer a resposta. Olha, queridos, às vezes há oposições, às vezes há barreiras, há resistências que precisam ser quebradas. Então você precisa perseverar em orar, precisa continuar a orar. Você ora um dia, não tem resposta, ora o segundo dia, não obteve resposta ainda, ora o terceiro dia, não teve resposta, o quarto, o quinto, o sexto. E diga, Senhor, eu vou continuar batendo, eu vou continuar insistindo, até obter a resposta. Quantas vezes você já orou? Quantos momentos seguidos você já buscou a Deus por algo que você quer? Uma coisa que eu aprendi com meu pai, um homem de Deus, um homem de oração, um homem de consagração, é que quando a coisa é importante, então você tem que dar uma atenção importante. Meu pai saía da sua casa e subia para um monte desses que tem aqui nos arredores de Goiânia e ia para lá para consagrar. Às vezes ele ficava um dia inteiro, uma noite toda e voltava no outro dia. E eu tive o privilégio de acompanhar ele algumas vezes, de subir a esse monte, chegar numa manhã de sábado e voltar para casa numa manhã de domingo. 24 horas. 24 horas orando e buscando resposta para Deus. E eu trouxe isso para a minha vida. E depois disso eu repeti tantas vezes. Quando eu olho para uma situação difícil, uma situação dura, persistente, então eu sei que é momento de buscar a Deus de uma forma especial. De buscar consagração e oração. Sabe, queridos, mas muitas vezes nós não cremos e pensamos, vou perder meu tempo. Para que isso? Vou subir ao monte?
A Bíblia diz que Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte. A Bíblia diz que Jesus ficou 40 dias e 40 noites em oração e jejum também no monte. E a minha pergunta para você, que no começo dessa palavra, quando eu perguntei se você já recebeu alguma coisa de Deus, por favor, não me sinta agredido pela minha pergunta. Mas quantas noites você passou no monte? Uma noite? 2? Jesus passou 40. E ele era filho de Deus. Moisés passou 40. E Moisés era íntimo de Deus. E às vezes nós queremos as coisas, mas nós queremos tudo muito fácil. É interessante que nas coisas naturais, nas coisas materiais, às vezes somos até muito corajosos. Tem homens e mulheres muito trabalhadores, muito persistentes. Trabalharam a vida toda, 40 anos. Ontem eu conheci um rapaz que disse que tem 40 anos que ele está trabalhando, não aposentou até hoje. Rapaz não, um homem, né? Ele é mais velho que eu. 43 anos. Falei, puxa vida, parabéns. Mas sabe, queridos, às vezes nós não conseguimos passar 40 minutos orando. Às vezes nós não conseguimos orar 40 horas. 24 horas. Quantas vezes você orou 24 horas? Nós já fizemos várias campanhas aqui de 24 horas, sim ou não? Já fizemos de 12. E já fizemos algumas campanhas de 72 horas. 72 horas ininterruptas de oração, de consagração, de busca do poder de Deus. Na última vez, eu acredito que foi na última vez, 72 horas, nós estávamos consagrando 72 horas aqui na igreja. O meu filho, o Ricardo, que hoje é capitão no exército, ele apresentou uma fratura na canela. Ele chama de canelite ou fratura por estresse. E ele estava em tempo de perder o ano letivo dele, ter que trancar matrícula. E ele pegou uma folga, era o feriado da Semana Santa, que é exatamente aquele feriado que nós estávamos 72 horas em consagração e orando, e ele chegou aqui. E eu tinha dito para ele, algumas semanas atrás, eu falava para ele, meu filho, Deus faz milagre, Deus cura, Deus faz prodígios. E ele disse assim para mim, pai, mas Deus nunca fez nada na minha vida, faz na sua. Eu falei, então ele vai fazer na sua, meu filho. Então Deus vai te dar a oportunidade de fazer alguma coisa na sua vida. Até aí ele não estava com a canelite, mas aí ele arrumou a tal da canelite. E ele chegou aqui para passar o feriado com a gente, prolongado. E eu estava sentado aqui no púlpito, e ele saiu lá do banco e veio aqui e sentou do meu lado. E quando ele sentou aqui, eu peguei o óleo, o azeite que fica aqui no púlpito, e eu disse para ele, Ricardo, você crê no milagre de Deus? Você crê que Deus vai curar você da canela hoje, aqui, agora? Aí ele diz, eu creio, pai. Então eu orei por ele, ungi a perna dele. Sabe o que aconteceu, queridos? Ele voltou lá para Amã, o S7, não sei o que era. E quando chegou no dia seguinte, ele ligou muito eufórico. Pai, Deus fez um milagre. Olha, fiz um raio-x, sumiu. A fratura sumiu. Glória a Deus. Isso. Louvado seja Deus. A fratura da canela sumiu, pai. Não sinto mais nada. Ele usava uma muleta, irmãos. Ele estava andando de muleta e agora ele não precisava de usar mais nada. Então eu quero dizer para você, Deus responde. O nosso Deus responde. Mas se orar, e me buscares, e clamar, então eu ouvirei dos céus. E o que Deus diz? E sararei a sua terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, quantas pessoas aqui se chamam pelo nome do Senhor? Quantos aqui são filhos de Deus? Meu irmão, então as bênçãos de Deus são para a sua vida. O milagre de Deus é para você. Nós estamos vivendo um tempo da igreja em que as igrejas estão se tornando apenas lugares de reunião, como a Sara falou aqui na sua ministração. Nós não estamos apenas num lugar de reuniões. Meus irmãos, nós estamos na presença do Senhor, do eterno e poderoso Deus.
Nós estamos no lugar do milagre. O altar do Senhor é aonde o fogo do Espírito do Senhor não apaga, é onde estão as brasas do Senhor. Deus quer entregar milagre para você, Deus quer entregar resposta para a sua vida, Deus quer curar você, Deus tem para você bênçãos indescritíveis, mas você precisa tomar posse desta palavra, você precisa crer, porque a terceira razão, porque muita gente não recebeu ainda o milagre de Deus, é por conta do pecado. Primeiro motivo, a dúvida, falta de postura. Segundo motivo, falta de perseverança. E o terceiro, por conta do pecado. Isaías capítulo 59, versículo 2. O profeta dirige a nação de Israel e diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Não, o rosto de Deus não é escondido, Ele não esconde o seu rosto. Mas Isaías está dizendo que os meus e os seus pecados podem cobrir o rosto de Deus, para que Ele não nos ouça. Davi diz assim: enquanto eu encobri o meu pecado, os meus ossos se apodreceram diante de mim. Enquanto eu estava com o pecado oculto, ele está falando daquela situação com Batseba. Ele diz: eu tinha o meu osso como podridão, como um canceroso. Em outra passagem ele diz: se eu tivesse contemplado o pecado, Deus não teria ouvido a minha oração. Sabe, queridos, se você está orando, Deus não responde, pergunta por quê. Diga assim: Deus, por que o Senhor não está me respondendo? É sim ou é não? Não tem talvez no vocabulário de Deus. É sim ou é não? Deus vai responder. E diga: Deus, por que o Senhor não está respondendo? Eu preciso de uma resposta. Traga a minha resposta. É pecado? É tempo? Eu preciso esperar? Pergunta para Deus. E se for pecado, querido, confessa o seu pecado. A palavra do Senhor diz assim: orai uns pelos outros e confessai os vossos pecados. Para quê? Para que sejam o quê? Curados. Meu irmão, nós precisamos compreender que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Mas a porta das bênçãos de Deus está em nós mesmos. Está em nossa boca, em nossos lábios. Porque é com os nossos lábios que confessamos o senhorio de Jesus nas nossas vidas. Você já confessou o senhorio de Jesus na sua vida? Tem alguém aqui nessa noite que ainda não confessou que Jesus é o seu único Senhor e Salvador? Dê um sinal assim com a sua mão. Você pode fazer isso nessa noite. Não confessou. Não declarou. Porque há um poder extraordinário quando nós fazemos essa declaração. Sabe, queridos, o motivo maior porque as pessoas não recebem é porque não pedem. Esse foi o motivo daquele filho daquele homem rico, irmão daquele pródigo. Ele diz: pai, o Senhor nunca me deu um cabrito para me comer com os meus amigos, e o Senhor está dando um novilho cevado para esse filho gastador, para esse pródigo, para esse prostituto, para esse destruidor do patrimônio. E o pai diz: filho, se você nunca comeu novilho cevado, é porque você não quis, porque o que é meu é seu. Você poderia ter tomado posse dele. Queridos, não espere a eternidade. Não espere essa vida terminar e você chegar lá diante do depósito de Deus e ficar frustrado. E pensar: olha, como a minha vida poderia ter sido diferente? Como eu poderia ter uma vida abençoada? Como eu poderia ter tido um casamento diferente? Como eu poderia ter tido filhos diferentes? Como eu poderia ter uma carreira diferente? Uma saúde diferente? Está aqui, ó. A minha disposição sempre esteve. Mas eu fui tímido demais. Eu fui indolente demais. Eu fui desanimado demais, incrédulo demais. Sabe, queridos,
tudo que Jesus conquistou na cruz. É meu direito, é seu direito. Fique de pé. Eu quero convidar aqui à frente pessoas que precisam de milagres. Pessoas que precisam de milagres. Se você quiser ver. Sabe, queridos, eu tenho visto coisas que eu não consigo entender. Pessoas que dizem assim: olha, pastor, ora. Tinha uma irmã aqui na igreja que dizia: pastor, ora pelo meu sobrinho. E eu fui lá orar pelo sobrinho dela. E sabe quem era o sobrinho dela? Um pastor. Era um pastor de uma igreja, eu não lembro se era uma igreja presbiteriana ou uma igreja batista. Mas pastor, não fala em câncer. Quando o senhor for orar, não fala que é câncer. O homem, irmãos, é um homem de 40 anos. Mas eu não podia mencionar câncer, ele estava com câncer. Mas eu não podia falar que ele estava com câncer. Então tinha aqui, ó, Deus, cura essa pneumonia. Deus, cura esse bronquite. Mas o homem estava com câncer. Mas não podia falar que ele estava com câncer. Quantas vezes o orgulho está roubando as bênçãos das pessoas? Diga para Deus qual é o seu problema. Para o cego, Jesus perguntou: o que quer que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu quero ver. O aleijado diz: eu quero andar. Os leprosos dizem: Senhor, se tu quiseres, pode me fazer limpo, pode me curar. E quantas pessoas estão vivendo uma vida de pecado, mas não querem dizer: Deus, eu pequei. Davi diz assim: Pai, pequei e fiz somente o que era mal diante de ti, porque o Senhor será justo quando julgares. Eu pequei, fui formado em iniquidade. Meus irmãos, nós precisamos ser honestos com Deus e precisamos aparecer diante dele sem reservas e abrir os nossos lábios, e as portas de Deus vão se abrir e o milagre de Deus vai acontecer. Eu quero orar por milagres nesta noite. Amém? Quantos creem no milagre? Quantos querem receber milagre? Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por milagres hoje. Pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, e todo aquele que bate, abre. Isso, vem aqui à frente. O nosso Deus é Deus de milagre. E o convite de Jesus continua, persistente. Vinde a mim vocês, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Entrai por mim e encontrarei descanso para as vossas almas. Nessa noite eu quero orar sobre a sua vida. E o milagre de Deus vai acontecer na sua vida, amém? Porque o Deus de milagre está aqui. Não sou eu, mas é Deus. O poder não está em mim, mas está no Senhor. Creia com seu coração e confesse com seus lábios agora. Começa a declarar agora na presença do Senhor. Começa a confessar agora. Começa a confessar. Começa a declarar diante do Senhor. Começa a dizer: Deus, eu quero isso. Senhor, eu quero saúde. Senhor, eu quero cura. Senhor, eu quero um novo emprego. Senhor, eu quero uma família abençoada. Senhor, é o meu casamento. Senhor, é o meu relacionamento. Senhor, é o meu namoro. Senhor, são os meus estudos. Diga isso para Deus. Fale diante dele, porque ele está aqui nessa noite e ele está dizendo: filho, crê com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Abra a sua boca e diga para ele, declare na presença do Senhor, do Eterno, do Todo-Poderoso, porque ele é fiel, ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que você imagina.
porque o que Deus tem para você é maior, é muito maior do que o que você tem, é maior. Deus tem bênçãos para você, Deus tem milagres, Deus tem saúde, Deus tem cura para a sua vida, Deus tem provisão, prosperidade. Eu declaro isso em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero pedir aos pastores, vão tocando, vão ungindo, um por um, vai ungindo, pastores, pegue aqui, em nome de Jesus, enquanto vou orando, vai ungindo, vai ministrando a unção sobre cada um, sobre cada vida aqui, porque a palavra do Senhor diz que a oração da fé curará o enfermo, e o nosso Deus, que é Deus de milagre, está aqui nesta noite para te dar saúde, para quebrar o domínio, o poder do mal sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua mente. Abra a sua boca agora na presença do seu Deus, declare quem Ele é na sua vida. Diz: Senhor, aqui está o teu filhinho, aqui está a tua filhinha, está, ó Deus, aquele que ama o Senhor. Eu te amo, Senhor, e há uma promessa para a minha vida, há uma promessa para mim, em nome de Jesus. Receba milagre do Senhor, receba milagre do Senhor, receba milagre do Senhor, receba no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Toda fortaleza caia por terra, em nome de Jesus. Enfermidade desaloja, toda dominação, o sangue de Jesus se repreende. Eu declaro agora poder curador, poder restaurador, poder santificador. Toda barreira é destruído, todas as rochas são quebradas e esmiuçadas diante do poder do Senhor, do martelo esmiuçador do Senhor. Receba a unção do Senhor. Aqui, trago Davi. Davi é fácil, Davi eu não vou esquecer. Mas eu lembro, daqui a pouco vai direito, né? Traga o pequeno Davi. Esse casal é o primeiro filhinho de vocês, né? Eles moram aqui, vizinho da igreja. O Jean se viaja bastante no trabalho. E Deus deu esse filhinho para eles. E esse filhinho vai ser bênção na vida deles. Mas nós queremos apresentar o Senhor. Eles desejam apresentar o filho, consagrar o filho. Quero dizer que nós não é batizado, nós não batizamos bebês, crianças, só pessoas que já têm consciência do pecado. Mas nós nos apresentamos diante do Senhor. Quero pedir ao pastor Ricardo, ao pastor Evanildo, que ministra da vida. Amém, graças a Deus. A palavra do Senhor diz que os filhos são herança do Senhor e é o fruto do vosso trabalho. Davi, amém, em nome do Rei. Posso de pé, igreja, vamos orar. Nós vamos estender as nossas mãos. Nós vamos abençoar essa criança. Nós vamos abençoar o Davi, que ele vai crescer em graça, em estatura. Você pode tirar a igreja, tirar fotos, vocês. Nós vamos orar. Minha esposa vai colocar as mãos sobre essa criança e nós vamos profetizar. E Davi vai trazer alegria desse lar. E essa será a bênção para essa família. Para o Jean, para sua esposa, para essa família, para as suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, nós como igreja do Senhor Jesus, a autoridade que nós temos, ó Pai, nós apresentamos o Davi, o filho desse casal, Deus, que veio por uma promessa, que é fruto do vosso galardão, Deus. A palavra do Senhor diz que essa criança é herança do Senhor. E a herança do Senhor traz alegria para esse casamento, traz sentido, vida para essa família. Nós queremos, ó Deus, profetizar que ele vai crescer de graça e estatura, que a saúde, ó Deus, virá do Senhor para a vida dele, que a provisão para essa família virá do Senhor. Ó Deus, o Senhor irá sustentá-los, porque Tu és Jeová Jireh.
E o Senhor é Jeová Rapá, o Deus da provisão, o Deus da cura. Nós profetizamos agora dias felizes, anos de bênção sobre essa família. E que eles possam, Deus, estar alegres pela bênção, pelo milagre, pela vida do Davi, Deus, que vai ter um pai, que vai ter uma mãe, que vai amá-lo, que vai respeitá-lo, que vai, ó Deus, dar a ele educação, que vai, ó Deus, fazer ele crescer em graça, em estatura, se transformando num servo do Senhor Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aí nós vamos dizer, pode me chamar de raio, que fica mais fácil. Raio, raio. Eu já estava falando mais raio. É raio. Aí não é raio. Deus abençoe. Vamos encerrar orando. Senhor, que a tua graça, o teu amor, por favor, as misericórdias e benignidades do Senhor, seja sobre toda a tua igreja, sobre o teu povo, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.